Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Jesus esteja com todos. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por este momento, pelo dia que nós tivemos, pela noite que se iniciou algumas horas, enfim, somos infinitamente gratos pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa família, pela nossa saúde, enfim, Senhor, muito obrigada por tudo que temos e que somos. Que a luz divina do Mestre Jesus ilumine a todos nós, nos hospitais, nas casas geriátricas, em todos os lares, o nosso planeta azul. Que possamos refletir sobre a mensagem que vamos dar nessa noite. Que possa penetrar na minha alma, no meu espírito, assim como de todos os nossos irmãos. Que assim seja. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Que a paz e a luz de Jesus estejam com vocês. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Que Jesus ilumine a todos. Que o manto de nossa Mãe Maria sempre proteja a todos. O tema de hoje que nós vamos falar é regeneração. Ai, Ângela, regeneração de novo, sempre falando a regeneração do planeta. Não é essa regeneração que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da nossa regeneração, da nossa regeneração íntima, da nossa regeneração individual de cada um de nós. Eu tenho aqui comigo o livro do nosso irmão José Carlos de Luca, O Médico Jesus. Recomendo a todos que puderem ter essa obra. E neste livro fala sobre este tema que nós vamos falar hoje, sobre a regeneração, sobre a necessidade de nós trabalharmos os sentimentos que muitas vezes, na maioria das vezes, né, quase sempre, consomem as nossas energias boas, nos tornando muitas vezes pessoas doentes, tanto fisicamente como mental. Então inicia assim a nossa leitura. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Nós não somos os nossos erros. Nós somos seres criados por Deus para atingir a perfeição divina. Poderíamos talvez já estar num patamar como Jesus, como tantos outros espíritos luzeiros, né? Mas, graças a Deus, que Deus não nos define pelos nossos erros. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que um dia nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é nos tornarmos seres divinos, assim como nosso Mestre Jesus. Será que Jesus já nasceu santo? Ou já nasceu evoluído? Não. Assim como todos nós. Ele galgou por milhares e milhares de anos, com a única diferença, né? Assim como ele, como tantos outros espíritos, irmãos que passaram por aqui que nós já conhecemos, como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, tantos outros líderes que fizeram a história através da sua bondade, da sua determinação. Assim como eles, Jesus também era determinado. Então nós temos que trabalhar isso em nós temos que trabalhar a determinação de realmente aprender, de realmente desejar o bem para nós, para o nosso bem, para a nossa evolução. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida.
a cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada, né? Todos nós, cada um de nós tem o nosso momento de dor, de dificuldade. Nesses momentos então atuais que nós passamos por essa pandemia, né, pela doença também transmissível como a dengue, que está afetando milhares e milhares de pessoas, por essa crise econômica que nós estamos passando, pelas crianças, né, que estão sem ir às escolas, revendo seus amigos, também é difícil para elas, né, também é difícil. Então, cada um de nós tem a sua dificuldade, tem o seu revés, né, na sua existência. Mas, contudo, nós estamos hoje muito mais evoluídos do que antigamente. Nós hoje somos seres com uma capacidade mental bem mais evoluída. Então, nós temos sim a capacidade de trabalhar essa regeneração em nós, de nos melhorar como pessoas, de melhorar a nossa saúde, promovendo até mesmo a cura de uma doença que muitas vezes os médicos não conseguem encontrar. Ou é uma doença que se desenvolveu, né, por nossa causa, pelo acúmulo de energias negativas no nosso campo mental, pelo acúmulo de raiva, de ódio, de ciúme, de rancor, de revolta. Vamos adoecendo o nosso corpo. Regeneração interior é a palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com uma capacidade extraordinária de se regenerar. Vocês podem notar, por exemplo, que quando nós temos uma ferida, um machucado, né, nós não precisamos fazer nada. A nossa própria pele, ali, o nosso organismo, ele trata de fechar aquela ferida, de cicatrizar, né? Começa todo um trabalho ali no corpo, celular e tudo mais, e vai cicatrizando até que se fecha aquela ferida, sem que haja interferência nossa, o organismo por si só. Então, Deus fez o nosso corpo muito perfeito. E vejam quanta coisa esse corpo físico aguenta, né? Quanta coisa. Quanto nosso organismo aguenta de coisas ruins que nós colocamos muitas vezes para dentro, né? Com ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, com drogas, com cigarros, com todos os vícios. E além disso, com essa carga de sentimentos negativos que nós também carregamos nos nossos órgãos com eles. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debater o mal e restaurar o equilíbrio da nossa saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar o quê? As feridas da alma. E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nós olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Ah, eu não sou orgulhosa. Só de falar isso já é orgulhoso. Quem não é? Todos nós somos. Todos nós. Então, há aquele orgulhoso que fica doente porque realmente acha que não precisa de médico, por exemplo. Não, eu não vou no médico, eu vou fazer uns remédios caseiros aqui, eu vou tomar por conta, porque eu já sei o que vou tomar. Por que eu vou querer médico? Eu não preciso de médico. Isso é orgulho, né? Muitas vezes é orgulho sim. Né? Eu tô mais velho agora, eu não aceito que filho meu fique me levando em médico, minha filha, não, eu não vou, não preciso, não vou. E quantos casos nós vemos assim?
né? Aí diz assim, a pessoa é teimosa, não, é orgulhosa mesmo. Isso é orgulho. É orgulho. Por quê? Se tivesse um pouco menos orgulho, né, entenderia da necessidade daquele momento de ir ao médico, talvez não sofreria lá na frente as consequências. Talvez de uma doença mais grave. Porque a medicina foi colocada entre nós para o nosso bem, para a evolução também. Se há medicina, é para nós usarmos ela. E também, aqui fala das feridas da alma, as feridas que nós causamos. As dores que nós temos muitas vezes, né, são feridas da nossa alma. Feridas que nós criamos nessa vida e em outras existências também. Aí, de repente, você vem para uma encarnação e lá em determinada época da tua vida você se encontra com uma pessoa, se envolve naquela família ou num grupo de amigos ou numa sociedade e ali encontra os teus inimigos de outra existência. E ali você encontra pessoas que você precisa trabalhar o amor, o perdão, a paciência, a indulgência. Aí te vem um filho que é muito difícil de você se relacionar com ele, aquela filha, aquele filho que eu não consigo me relacionar. Mas é uma ferida que você precisa fechar. Uma ferida que ficou aberta de outra vida. Ou então, de repente, nessa existência, eu me revolto com a situação material que eu estou. Eu me revolto com meu marido, com a minha esposa, com o cunhado, com o filho, com tudo, né? Com o meu trabalho. Eu crio situações onde eu sou ferido e eu muitas vezes firo também as pessoas. E aí a minha alma fica doente, meu espírito adoece. E o meu espírito sentindo isso, o meu corpo também vai sentir, porque ambos estão ligados, estão interligados. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde. E aí aqui ele dá um exemplo bem simples. Como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro da nossa vida. Pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Interessante, né? Essa comparação que ele fez, mas é isso mesmo. Né? Nós também temos que trocar o óleo, ou melhor, trocar e injetar um óleo novo no carro da nossa vida. Porque todas essas cargas negativas, elas vão se acumulando no nosso organismo. E com o tempo, vai ruir as nossas engrenagens. Né? Um câncer vai se instalar. Vai se instalar uma doença, muitas vezes, que nem estava previsto, mas nós causamos isso. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos. Isso tem muito, né? Como tem isso? Talvez nós mesmos façamos isso e nem nos damos conta. Né, de sempre ficar ali constantemente falando das coisas ruins que nós passamos. Porque eu vivi isso, porque eu sofri muito, porque aconteceu isso. Só revivendo cada vez mais aqueles momentos ruins. Tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Agindo assim,
acumulam perigoso lixo mental, responsável pelo declínio de suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas, porque não se cansam de mexer no lixo. Isso é lixo. Nós acumulamos lixo para a nossa mente, para o nosso corpo físico. Sempre que ficamos revivendo essas coisas ruins que nos aconteceram no nosso passado, quando nós não conseguimos nos perdoar das coisas erradas que nós fizemos também, nós começamos a encher o nosso corpo espiritual de lixo. E esse lixo vai se espalhando e vai atingindo as células do nosso corpo físico. E aí começamos a adoecer. Adoece a nossa mente, adoece o coração, adoece o fígado, o estômago, os rins, e assim vai se espalhando. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, ele lhe propõe um novo roteiro de vida a ela. Vai e não peques mais. Tiremos logo a lama dos nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia. E que melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Se chama agora. Se chama o nosso presente, o dia de hoje que nós estamos vivendo. Passado é passado, já passou. Ficou no passado. O futuro, eu não sei o que vai ser. O amanhã, eu não sei. É uma incerteza. Mas o hoje é uma dádiva. Como diz aquele ditado. Tanto que se chama presente. É um presente o dia de hoje que nós temos. Então que nós possamos saber viver cada minuto do dia que nós temos, cada amanhecer, da melhor forma possível, tendo gratidão pela nossa vida, tendo gratidão pelo pouco, pelo muito, pelo alimento que nós temos. Eu não tenho um bife, eu não tenho uma carne de primeira, eu não tenho uma comida chique. Muitos queriam ter apenas um prato de comida, por mais simples que fosse. Então agradeça. Vamos aprender também a dividir com nossos irmãos. Esse é o momento. É o momento de nós trabalharmos a nossa regeneração individual. Porque quando cada um de nós realmente conseguir trabalhar isso, em si mesmo, com os filhos, dentro do seu lar, cada casa, cada bairro, cada cidade, de repente o mundo está regenerado. Mas não é o mundo que vai se regenerar, somos nós. Quando fala-se em regeneração do planeta Terra, é a regeneração dos habitantes do planeta Terra. É a nossa regeneração. O momento de nós nos melhorarmos como seres humanos. Reclamamos, julgamos muitas vezes um irmão, uma irmã, sem saber a sua história de vida. E mesmo que venhamos a saber que direito nós temos moral para isso? Temos a moral cristã do Cristo, por exemplo? Não, não temos. Vamos ater apenas a nós, a nossa moral, a nossa dificuldade, aos nossos desejos de nos melhorar. Nos ater às nossas imperfeições, do que ficar olhando as imperfeições do nosso irmão que está ao lado. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, e digo assim com certeza, do fundo do meu coração, é para mim. Eu sempre digo, não adianta você falar numa sociedade espírita, seja de forma presencial ou mesmo virtual, algo que você não esteja trabalhando em você. E eu procuro dia após dia trabalhar
as minhas imperfeições, me perdoar pelos erros que cometi, trabalhar o perdão com algumas pessoas que ainda têm dificuldade, sentir amor, porque há 3 remédios poderosos que ajudam na nossa regeneração: o amor, a fé e a paciência. Esses 3 remédios são essenciais para a cura da nossa alma. Então que possamos ingerir mais amor, ingerir mais fé, mais paciência. E assim nos tornarmos o quanto antes, dentro do menor curto prazo possível, alcançar a nossa angelitude. Que possamos sair deste plano da terra, porque um dia nós vamos partir daqui, melhor do que quando aqui chegamos. Então, neste momento, eu convido vocês à nossa prece final, que possamos, neste momento, sentir a presença divina do nosso Pai Criador, que possamos realmente ter no nosso coração o sentimento de humildade, o sentimento de fraternidade. Pai de poder e misericórdia, que a Tua luz ilumine todos os lares, as famílias neste momento, nossos jovens, nossas crianças, nossos idosos, nosso planeta Terra. Que possamos desenvolver dia após dia as virtudes deixadas pelo Teu Filho, nosso irmão e Mestre Jesus. Que o amor e a compaixão se faça cada vez mais em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus estejam com todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.